Olá, eu sou o professor Guilherme e nesse tutorial eu vou explicar como fazer uma atividade para os alunos usando o próprio campo de atividades oferecido pelo Uno. Bom, primeiro esclarecer o porquê desse novo método, né? Nós não havíamos usado esse campo de atividades e estávamos utilizando apenas a biblioteca de classe para anexar as atividades, os vídeos das aulas, textos, imagens, enfim. E a descrição da aula em si, o cabeçalho, esse tipo de atividade, os textos nós estávamos colocando no fórum. A ideia das atividades é tirar um pouco dessa carga da biblioteca, né, onde nós estávamos colocando todas as atividades, e lá no fórum, e colocar algumas atividades, como as processuais, nesse nosso campo de atividades. E é interessante porque ele passa a organizar um pouco mais. Os alunos eles têm acesso a uma agenda pelo Uno, e essas atividades elas são vinculadas a essa agenda. Então o aluno ele terá um prazo para entregar essas atividades, além do que o professor também pode ligar a atividade processual com determinados conteúdos que ele trabalhou em sala de aula ou com determinada apostila, enfim. É bem mais prático de atribuir atividades para os alunos e também de receber essas atividades, tá? Bom, primeiro nós vamos selecionar nossa classe, né? Nesse caso, vou clicar aqui, ó, minhas classes. Vou selecionar a minha turma, que é o quinto ano. No caso do Fundamental 2, aparecerão por disciplinas, então vocês vão escolher a disciplina referente à sua matéria. Como o quinto ano Fundamental 1 ele tem uma pasta com todas as disciplinas, eu vou aqui escolher as atividades. Mas primeiro eu vou explicar. Ó. Antes nós tínhamos os recursos digitais, que eram as nossas apostilas. Depois nós passamos a ter a nossa biblioteca de classe, tá? Que era onde nós estávamos anexando os arquivos. E aqui o nosso fórum, que era onde ficava todo o passo a passo da nossa aula. A partir de agora nós vamos começar a utilizar a agenda, que é onde eles terão acesso ao Teams, que serão as aulas gravadas, tá? Então terão as aulas gravadas de determinado professor, com seus horários já pré-estabelecidos. E vamos utilizar esse campo de atividades. Ok, aqui eu já fiz um exemplo, tá? Que é de uma atividade de artes, mas eu vou fazer um novo, tá bom? Assim vocês terão uma noção de como fazer. Vou fazer passo a passo para vocês entenderem. Primeiro nós vamos clicar em nova atividade para avaliar. Tá. Nesse campo aqui, nós vamos escrever o que nós vamos falar, qual é o nosso conteúdo, né? Eu vou escrever aqui que será uma atividade teste, tá? Vou selecionar o meu bimestre. Vale lembrar que os bimestres são de acordo com o nosso calendário, tá bom? Então não adianta nós escolhermos terceiro bimestre e colocar uma atividade que termine depois do terceiro bimestre. Ou escolher o quarto bimestre e atribuir uma atividade para ela iniciar antes. Então ela tem que ser de acordo com o nosso calendário, tá? Então vamos clicar aqui em terceiro bimestre. Vamos escolher a disciplina de geografia, por exemplo. E o nosso tipo de atividade. Nós vamos escolher entre a avaliação processual 1 e 2, tá? Vamos clicar aqui em avaliação processual 1. Nesse campo nós vamos descrever ou escrever o que a gente quer que o aluno pesquise, tá? Vocês podem escrever no Word, depois copiar e colar aqui e editar o texto a partir desse campo, ou adicionar imagens, ou se vocês quiserem colocar um link de algum vídeo, porque a partir do momento que vocês colocarem essas atividades, essa descrição aparecerá para ele no final da atividade. Bom, voltando. Então eu vou colocar aqui atividade processual de geografia. Escreva abaixo como foram as suas férias e como você se relacionou com o espaço em que esteve. Tá.
Então, isso aqui eu só escrevi como exemplo para mostrar depois que isso vai aparecer para o aluno. Se eu quiser adicionar um link de um vídeo, eu posso também copiar o link, colar aqui e anexar. Bom, tendo feito isso aqui, nós vamos ter aqui, ó, permitir o envio de arquivos, tá? É importante porque assim o aluno ele recebe essa atividade e ele envia o arquivo para você dessa atividade feita. Então nós vamos clicar em On. Embaixo nós vamos escolher a data, tá? Então nós vamos escolher aqui, ó, do dia 22, que seria quando voltariam as aulas, né? A data de início que vai aparecer, então na agenda dele vai começar a contar a partir do dia 22. E o fim, que é o término, né? Então eu vou colocar aqui até o dia 29. Ele terá uma semana, por exemplo, para fazer. Terá até as 18 horas do dia 29 para entregar. Nós temos aqui não mostrar o período, apenas a duração desse período, né? Os dias que vai durar, a data inicial e final, que vai aparecer na agenda deles, e todos os dias. Então vão aparecer todos os dias na agenda, os dias que ele tem para fazer esse exercício. É interessante colocar a data inicial e final, para que a gente não confunda com as imagens que vão ficar na agenda. Então ele terá noção de quando começou essa atividade e quando ele precisa entregar essa atividade. Passando desse prazo, ele não consegue mais enviar, tá bom? Beleza, depois nós temos aqui em adicionar recurso. No adicionar recurso, nós vamos colocar coisas que estavam na nossa biblioteca de classe. Então, vamos supor que eu dei uma aula de geografia e eu quero que o aluno utilize aquele vídeo da aula de geografia ou um texto que eu deixei lá na biblioteca para fazer um trabalho. Então, eu venho aqui, procuro geografia, por exemplo, região norte. Vou clicar aqui em região norte e nós temos aqui, ó, uma videoaula gravada desse dia. Então, eu vou clicar nessa videoaula, vou deixar selecionado para todos, ó, tanto para alunos quanto professores, e vou clicar em criar. Ok, criei a aula. A partir de agora, então, ó, nós temos essa aula montada aqui, essa atividade montada. Então, nós temos ó, atividade avaliável, a data de início e a data final. Temos a informação da atividade, né, a disciplina, o tipo de atividade, a escala de avaliação dela, que é de 0 a 10, o peso, a ordem, e aqui nós temos a descrição, que nós escrevemos lá embaixo. Então, se tiver algum texto sobre a atividade, estará aqui. Se porventura o professor tiver feito essa atividade e quiser editar ela depois para acrescentar mais alguma coisa da biblioteca, ele pode clicar aqui em adicionar recurso e fazer aquele mesmo processo escolhendo um outro vídeo ou uma outra imagem. Se ele quiser colocar um texto que ele baixou, ou quiser colocar um vídeo ou um PowerPoint sobre a atividade ou uma imagem, ele pode clicar aqui em anexar, tá? Vai abrir um campo do seu computador e aí você só seleciona e envia para essa atividade. Aqui nós temos os alunos que receberam essa atividade, então temos os 10 destinatários, que seriam os 10 alunos, tá? E aqui nós temos as entregas. A entrega é bacana porque nós podemos baixar depois essas atividades entregues dos alunos para nós, ok? E é isso. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. Estarei no suporte para resolver eventuais problemas. Muito obrigado.